A cidade de Petrolina, banhada pelo sol escaldante e cortada pelo imponente rio São Francisco, despertava mais um dia sem grandes surpresas. Para Cauã, porém, o nascer do sol sempre carregava a promessa de um sonho, a música. Embora nunca tivesse escutado um único acorde, ele sentia a vibração das notas pulsando em sua pele, na madeira do chão, no ar. Seu coração batia no ritmo das melodias que ele nunca ouvirá, mas que imaginava serem mágicas. Trabalhando em um pequeno restaurante do centro, ele passava os dias entre pratos sujos e panelas borbulhantes. Pedro, seu melhor amigo e colega de trabalho, sempre o encorajava. Você tem um dom, Cauã, não importa o que os outros digam. Mas nem todos compartilhavam da mesma visão. Seu Amadeu, o dono do restaurante, apenas zombava. Música? Você acha que alguém vai pagar para ver um surdo cantar? Isso é patético. Naquela tarde, enquanto lavava pratos, Cauã sentiu algo diferente no ar. Uma movimentação na praça em frente ao restaurante chamou sua atenção. Ele saiu pela porta lateral e viu um cartaz colorido sendo fixado num poste: Festival de Talentos de Petrolina, a maior chance para novos artistas. Seu coração disparou. Essa era a oportunidade pela qual esperou a vida toda. Com olhos brilhantes, pegou o celular e mostrou o anúncio para Pedro, que imediatamente sorriu. Cara, essa é a sua chance. Você vai se inscrever? Cauã hesitou. Ele já tinha enfrentado olhares duvidosos a vida inteira. Será que o mundo estava pronto para ouvir sua voz? Decidido, ele pediu ajuda a Pedro para gravar um vídeo de inscrição. Naquela noite, depois do expediente, foram para um canto tranquilo perto do rio. Cauã fechou os olhos, sentiu o vento tocar sua pele e começou a cantar. As palavras saíram com intensidade, carregadas de emoção pura. Pedro segurava o celular, arrepiado com a cena. Isso é incrível, Cauã. Você vai mudar a vida das pessoas. No dia seguinte, cheio de esperança, Cauã mostrou o vídeo ao dono do restaurante, orgulhoso. Mas a reação foi cruel e inesperada. Seu Amadeu riu alto, batendo no balcão. Você é surdo, moleque. Vai envergonhar a cidade toda. Eu não quero um funcionário ridículo no meu restaurante. Está demitido. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Cauã sentiu um frio na espinha, como se seu mundo estivesse desmoronando. Ele olhou para Pedro, depois para os clientes que cochichavam e riam. Lágrimas arderam em seus olhos, mas ele as conteve. Sem dizer uma palavra, ele tirou o avental, largou no balcão e saiu. Na rua, o vento parecia diferente, como se sussurrasse que algo grande estava por vir. Ele havia perdido seu emprego, mas não seu sonho. Nada o impediria de subir naquele palco. O dia do Festival de Talentos de Petrolina chegou como um furacão de emoções no coração de Cauã. Ele estava nervoso, mas determinado. A fila para as audições se estendia pela calçada do imponente Teatro Municipal, repleta de jovens sonhadores carregando instrumentos, partituras e expectativas. Para Cauã, aquilo significava muito mais do que uma simples chance de cantar. Era sua luta contra a rejeição, contra os olhares de desprezo, contra um mundo que sempre lhe dissera não. Ao seu lado, Pedro e sua mãe, Dona Lúcia, seguravam sua mão, transmitindo força. Filho, não importa o que aconteça lá dentro, você já é um vencedor, ela disse, a voz trêmula. Mas nos olhos dela havia medo, medo de que seu filho fosse machucado novamente. Quando chamaram seu nome, Cauã respirou fundo e subiu ao palco. O teatro estava lotado. Luzes fortes iluminaram seu rosto enquanto ele caminhava até o microfone. Do outro lado da mesa dos jurados, 3 especialistas o analisavam com olhares curiosos e céticos.
Entre eles estava Flávio, um produtor musical conhecido por sua frieza e sarcasmo. Nos diga seu nome e o que veio apresentar, pediu uma das juradas, com um sorriso ensaiado. Pedro, ao lado do palco, pegou o microfone e traduziu a resposta de Cauã para a plateia. Meu nome é Cauã e eu sou surdo. Mas eu sinto a música dentro de mim. Hoje, vou cantar. O silêncio no teatro foi brutal. O público se entreolhou. Cochichos se espalharam. Os jurados trocaram expressões confusas. Flávio arqueou as sobrancelhas e soltou uma risada nasal. Você é surdo e quer cantar? Isso só pode ser uma piada. A raiva ferveu no peito de Pedro. Dona Lúcia fechou os olhos, segurando as lágrimas. Mas Cauã não recuou. A música começou a tocar. Ele fechou os olhos e sentiu as vibrações atravessarem seu corpo como ondas invisíveis. Inspirou fundo e soltou a primeira nota. Sua voz encheu o teatro. Era forte, emocional, repleta de algo que não se podia explicar com palavras. Uma verdade crua, um sonho transformado em melodia. Por um momento, tudo ficou em suspenso. Então, uma risada. Primeiro tímida, depois explosiva. Flávio bateu na mesa e começou a gargalhar alto. Outros jurados o acompanharam. Parte da plateia também caiu na risada. Parece um gato morrendo. Que horror, disse Flávio, limpando uma lágrima de tanto rir. A plateia se descontrolou, com alguns gritando coisas cruéis. Sai daí, moleque. Vai cantar no banheiro. Isso não é um show de horrores, não. A humilhação foi absoluta, esmagadora, inacreditável. Cauã sentiu o peito apertar, o rosto queimar de vergonha. Seu corpo congelou. As risadas, os olhares de deboche, o peso do desprezo eram ensurdecedores. Dona Lúcia gritou da plateia, parem com isso. Ele tem talento. Ele merece respeito. Mas ninguém escutava. As vaias aumentavam, a plateia debochava, e os jurados riam sem piedade. Cauã não aguentou mais. Ele soltou o microfone e saiu correndo do palco, as lágrimas escorrendo sem controle. Pedro correu atrás dele. Dona Lúcia soluçava na plateia. Nos corredores do teatro, Cauã se encostou na parede, deslizando até o chão. Ele se sentia destruído. Seu sonho, sua voz, tudo parecia ter sido arrancado dele. O vídeo daquela noite iria viralizar em poucas horas, mas ele ainda não sabia disso. O verdadeiro pesadelo estava apenas começando. Cauã sentiu o peito afundar em desespero. A humilhação no palco ainda ecoava em sua mente como um pesadelo do qual não conseguia acordar. Ele não queria ver ninguém, não queria ouvir as palavras de consolo de Pedro, nem o abraço trêmulo de Dona Lúcia. Ele só queria desaparecer. Mas o destino não lhe daria esse luxo. Nas horas seguintes, enquanto ele permanecia trancado em seu quarto, o vídeo de sua audição se espalhava pela internet como um incêndio. Alguém na plateia gravou tudo e publicou nas redes sociais com a legenda cruel. O surdo que tentou cantar e virou piada nacional. Os comentários eram ainda piores. Alguém avisa esse moleque que música não é pra ele? Isso foi a coisa mais ridícula que já vi. Mereceu cada risada, que vergonha. Em poucas horas, o vídeo estava em todas as plataformas, e a humilhação de Cauã se transformava em um espetáculo público. Ele não era mais apenas um jovem sonhador. Agora, era o alvo de um escárnio nacional. Na manhã seguinte, Pedro entrou no quarto do amigo e encontrou Cauã sentado no chão, abraçando os joelhos, os olhos vermelhos de tanto chorar. Cauã, eu sei que dói, cara, mas você não pode deixar isso te destruir.
Cauã levantou o rosto, o olhar vazio, sem esperança. Ele pegou o celular de Pedro e viu os comentários. Cada palavra era como uma faca cravando mais fundo em seu coração. Cauã, sem dizer nada, levantou-se e saiu correndo pela rua. Pedro foi atrás, desesperado, mas perdeu o amigo de vista. Horas se passaram. Dona Lúcia estava desesperada. Pedro rodou a cidade, perguntando por ele, sem sucesso. Até que um pedestre correu até Pedro, ofegante, e disse algo que o fez gelar por dentro. Tem um rapaz na ponte, parece que quer pular. Pedro e Dona Lúcia correram para a ponte sobre o rio São Francisco. Lá estava Cauã, em pé no parapeito, olhando para a água escura abaixo. Pedro gritou, o coração batendo descontrolado. Cauã, não. Dona Lúcia caiu de joelhos, soluçando. Cauã, meu filho, volta para mim, por favor. O jovem olhou para eles, os olhos cheios de dor, confusão, medo. Mas, antes que algo acontecesse, uma voz firme e poderosa ressoou atrás deles. Não faça isso, garoto. Todos se viraram. Um homem alto, de terno impecável, com um olhar intenso e sério, se aproximava da cena. Era Robert Ferraz, o magnata da indústria fonográfica. Ninguém sabia ainda, mas aquele homem estava prestes a mudar a vida de Cauã para sempre. O silêncio tomou conta da ponte. O vento soprou forte, bagunçando os cabelos de Cauã enquanto ele mantinha os pés firmes no parapeito, encarando o desconhecido que acabará de intervir em sua despedida silenciosa. O homem deu mais um passo à frente, seus olhos cinzentos refletindo uma autoridade inquebrantável. Meu nome é Robert Ferraz, ele disse, com uma voz firme e segura. E eu não vou deixar você jogar sua vida fora. Cauã tremeu. Não pelo medo de cair, mas porque sentia algo estranho naquela presença. Havia algo diferente naquele homem. Algo que não era piedade, mas respeito. Pedro e Dona Lúcia prenderam a respiração. Robert não parecia um estranho qualquer. Ele sabia exatamente o que dizer. Eu vi o vídeo da sua audição, Robert continuou. Vi como te humilharam. Vi como riram de você. Cauã apertou os olhos com força, sentindo um nó no peito. Aquele maldito vídeo. Mas sabe o que mais eu vi? Robert disse, sua voz carregada de algo profundo. Eu vi alguém que tem uma voz. O coração de Cauã saltou no peito. Robert estendeu a mão. Você ainda não sabe disso, mas tem. E eu posso provar. Cauã olhou para Pedro. Para sua mãe. Para a água abaixo. Uma vida inteira de rejeição, de portas fechadas, de olhares condescendentes. Tudo isso o empurrava para um único pensamento, e se ele estivesse certo? Ele segurou a mão de Robert. A multidão na ponte suspirou aliviada. Dona Lúcia desabou no chão, chorando de gratidão. Pedro engoliu em seco, segurando as lágrimas. Naquela noite, Cauã e sua mãe sentaram-se à mesa com Robert em um restaurante sofisticado de Petrolina. A voz grave do magnata quebrou o silêncio. Existe uma cirurgia. Uma tecnologia inovadora que pode restaurar sua audição parcial. O tempo pareceu parar. Cauã arregalou os olhos. Isso é real? Pedro perguntou, sem acreditar. Robert assentiu. Muito real. Eu conheço os melhores médicos do mundo. E se você aceitar, eu vou financiar tudo. Mas sob uma condição. Cauã prendeu a respiração. Quando você puder ouvir pela primeira vez, Robert inclinou-se para a frente, seus olhos brilhando. Eu quero que você use essa voz para mudar o mundo. O peso daquelas palavras era esmagador.
Cauã olhou para a própria mãe, que tinha as mãos tremendo. Seu coração dizia que era um sonho impossível. Mas então ele se lembrou de tudo o que perdeu. Do restaurante. Do festival. Da humilhação. Da ponte. Agora, o destino lhe oferecia algo diferente. Uma chance de recomeçar. Cauã respirou fundo. Seu peito subiu e desceu. Então, ele levantou o olhar e disse a palavra que mudaria sua vida para sempre. Sim, eu aceito. A viagem para São Paulo foi um borrão de emoções para Cauã. Ele olhava pela janela do avião, tentando processar a realidade surreal em que havia sido lançado. De um jovem rejeitado e humilhado, agora estava a caminho de uma cirurgia que poderia mudar sua vida para sempre. Era inacreditável. Ao chegarem ao hospital, foram recebidos por Dr. Estevão, um dos médicos mais renomados do país em reabilitação auditiva. O procedimento é arriscado, ele explicou. Mas, se tudo correr bem, você poderá ouvir sons pela primeira vez. Aquelas palavras pesaram no peito de Cauã. Ele fechou os olhos, tentando imaginar como seria. O som da voz da sua mãe. O riso de Pedro. A própria música que sempre sentiu, mas nunca ouviu. A cirurgia durou horas angustiantes. Dona Lúcia não parava de rezar. Pedro andava de um lado para o outro. Robert permanecia em silêncio, mas seus olhos carregavam uma preocupação profunda. Então, finalmente, o médico saiu. Correu tudo bem, disse Dr. Estevão. Mas precisamos de algumas semanas de adaptação antes de ativarmos o implante. Cauã desabou em lágrimas. A primeira etapa estava concluída. Mas o maior desafio ainda estava por vir. Dias depois, no centro de reabilitação, o grande momento havia chegado. A ativação dos implantes. Cauã estava sentado diante do médico, as mãos suadas. Robert e Dona Lúcia seguravam a respiração. Está pronto? Perguntou Dr. Estevão. Cauã assentiu. O médico girou um botão. E então, o mundo se abriu. O primeiro som que Cauã ouviu foi o soluço engasgado de sua mãe. Ele ofegou. O peito subiu e desceu descontrolado. Sua mente processava o impossível. Depois, ouviu outro som. Uma voz firme, baixa, profunda. Cauã. Ele ergueu os olhos. Era Robert. Pela primeira vez, ele ouvia seu próprio nome. O choque foi tão forte que ele caiu de joelhos, as lágrimas escorrendo livremente. Dona Lúcia abraçou o filho, chorando junto com ele. Pedro estava pálido, sem palavras. Robert, por sua vez, apenas sorriu. Agora você está pronto para descobrir sua verdadeira voz. Mas Cauã logo percebeu que ouvir não era o suficiente. Ele precisava aprender a usar sua voz da maneira certa. Foi então que Robert trouxe Alice, uma renomada treinadora vocal, para ajudá-lo. Nos primeiros dias, a frustração foi insuportável. A voz de Cauã era trêmula, fraca, descontrolada. Eu pareço ridículo, ele disse, sentando-se no chão, exausto. Alice ajoelhou-se ao lado dele e segurou suas mãos. Cauã, sua voz não é só som. É sua história. É sua alma. Não tente cantar como os outros. Cante como você. Aquelas palavras atingiram algo profundo dentro dele. Aos poucos, ele começou a entender. A sentir. E um dia, enquanto treinava com Alice, Robert entrou na sala com um envelope nas mãos. Cauã abriu o envelope e viu que Robert havia inscrito ele no maior festival de talentos do Brasil. E a audição seria em poucos dias. Cauã engoliu seco.
Ele estava pronto para enfrentar o mundo novamente? Desta vez, ele não tinha escolha. O dia da audição chegou como um vendaval, trazendo consigo um misto avassalador de ansiedade, medo e esperança. Cauã estava diante do maior desafio de sua vida. Depois de tudo o que passou, agora ele teria a chance de redefinir sua própria história. O teatro estava lotado. Os refletores iluminavam o palco de maneira quase cruel, expondo cada movimento dos candidatos. No camarim, Cauã respirava fundo, sentindo o peso do momento. Seus joelhos tremiam. Robert se aproximou, os olhos cheios de certeza. Você chegou até aqui porque merece. Faça isso por você. Cauã assentiu. Era agora ou nunca. Quando chamaram seu nome, ele sentiu o coração parar por um segundo. Ele caminhou para o palco e se posicionou diante do microfone. A plateia murmurava. Alguns já o reconheciam da audição humilhante em Petrolina. Então, ele olhou para a bancada dos jurados. Seu sangue gelou. Entre os jurados, estava Flávio, o homem que o humilhou no festival anterior. O rosto do produtor manteve a mesma expressão cínica de sempre. O passado o encarava bem ali, na sua frente. Nome? Perguntou a jurada ao lado de Flávio. Cauã engoliu em seco, mas sua voz saiu firme. Meu nome é Cauã. E o que você vai cantar? Ele sorriu de leve. Minha própria história. O piano tocou as primeiras notas. O teatro inteiro prendeu a respiração. Cauã fechou os olhos. Sentiu cada vibração atravessá-lo. Inspirou fundo e soltou a primeira nota. Sua voz preencheu o teatro com uma força que ninguém esperava. A melodia ecoou como um trovão, carregada de emoção. Desta vez, ele não era um garoto tentando cantar. Ele era um artista que sentia cada palavra, cada acorde. A plateia ficou imóvel, hipnotizada. Flávio, que antes zombara dele, agora estava pálido, sem palavras. O silêncio foi quebrado pelo som de soluços na plateia. No meio da multidão, algumas pessoas começaram a chorar. Algumas colocaram a mão no peito, sentindo a profundidade daquela voz que um dia foi motivo de riso. Quando a última nota foi cantada, ninguém se mexeu. O teatro inteiro parecia congelado. Por um segundo, Cauã temeu que tivesse falhado. Mas então... uma explosão de aplausos sacudiu o auditório. O público se levantou de suas cadeiras, gritando, ovacionando. As pessoas choravam, se abraçavam. Alguns gritavam seu nome. Os jurados estavam sem palavras. Robert sorriu orgulhoso. Mas Cauã ainda não tinha terminado. Ele olhou diretamente para Flávio e falou no microfone. Há um tempo, alguém disse que eu nunca conseguiria cantar. Que minha voz não valia nada. Mas eu nunca deixei de acreditar em mim. Hoje, eu canto para todos que já foram calados. O teatro veio abaixo. Flávio, visivelmente desconcertado, abaixou a cabeça. Mas Cauã não precisava de desculpas. Ele já havia vencido. Robert subiu ao palco, e diante de todos, anunciou que Cauã assinaria um contrato com sua gravadora. A plateia explodiu em euforia. Cauã fechou os olhos por um instante. Sentiu a música, a energia, a vida pulsando ao seu redor. Ele finalmente tinha encontrado sua voz. O vídeo da apresentação de Cauã explodiu na internet como um furacão emocional. Em poucas horas, era um dos mais compartilhados do país. Jornalistas, artistas e influenciadores comentavam sobre o jovem que transformou a dor em música. Mas, para ele, o verdadeiro impacto estava nas mensagens que recebia. Sou surdo e sempre me disseram que eu não poderia cantar.
Você me mostrou que é possível. Meu filho nasceu com deficiência auditiva. Obrigado por dar esperança para tantas pessoas. As palavras atravessavam Cauã como raios de emoção. Seu sonho não era mais apenas dele. Ele agora pertencia ao mundo. Naquela noite, sentado na varanda do hotel, Cauã olhava para as luzes de São Paulo quando sentiu uma presença ao seu lado. Robert. O magnata sentou-se ao lado dele, um raro sorriso nos lábios. Você conseguiu, garoto. Cauã olhou para ele, os olhos brilhando de gratidão. Obrigado por acreditar em mim quando ninguém mais acreditou. Robert ficou em silêncio por um momento, então disse algo que fez o peito de Cauã apertar. Eu não fiz isso por caridade. Eu fiz porque vi em você, o que um dia fui. Cauã arregalou os olhos. Eu também fui rejeitado, sabe? Robert continuou, seus olhos se perdendo no horizonte. Cresci num orfanato. Me diziam que eu nunca seria nada. Mas eu lutei. E venci. Cauã nunca imaginou que o homem poderoso à sua frente carregava um passado tão semelhante ao seu. E agora é a sua vez. Robert levantou-se, ajustando o terno. O mundo precisa ouvir você. No dia seguinte, o primeiro álbum de Cauã foi anunciado. A notícia correu rápido, o jovem que um dia foi humilhado agora estava pronto para tocar corações ao redor do mundo. Antes de deixar São Paulo, Cauã decidiu voltar para Petrolina, para um último acerto de contas com seu passado. No centro da cidade, o Festival de Talentos acontecia novamente. Mas dessa vez, ele não estava ali como competidor. Ele era a atração principal. O mesmo palco onde foi humilhado meses antes agora estava lotado de pessoas esperando ansiosas por sua voz. Dona Lúcia estava na primeira fila, com Pedro ao seu lado, segurando suas mãos. Lágrimas escorriam pelo rosto dela. E então, Cauã cantou. A música falava de superação, de dor e de esperança. De nunca desistir, mesmo quando o mundo inteiro te vira as costas. As pessoas choravam. Se abraçavam. Aplaudiam. E no meio da multidão, seu Amadeu, o homem que o demitiu, assistia tudo de longe, visivelmente abalado. Ele queria se aproximar, mas sabia que era tarde demais. Flávio, o jurado cruel, assistia pela televisão, o rosto marcado pelo arrependimento. Mas Cauã não cantava para eles. Ele cantava para os invisíveis. Para os esquecidos. Para todos que um dia foram calados. Ao final da música, Cauã olhou para o céu, deixando uma lágrima escorrer. Pegou o microfone e disse: Eu nasci no silêncio, mas minha voz nunca se calou. O público explodiu em aplausos. Ali, naquele momento, Cauã entendeu. Ele não era mais o garoto rejeitado. Ele era a voz de todos, que um dia, foram silenciados. Espero que tenha gostado da história de hoje. Se você gostou, inscreva-se no canal para não perder mais histórias como essa, deixe seu like e comente abaixo o que achou da história, e vou deixar mais uma história emocionante na tela final para você assistir. Até o próximo vídeo.